Bom dia, alunos. Então, hoje eu vou fazer um videozinho para falar um pouquinho das frações, tá? A fração, ela também é um conteúdo que vocês vão estar estudando no 5º ano, no 7º ano. Agora, no 4º ano, é só uma noção da fração. Lá no livro de vocês fala em frações e números decimais. Não existe uma fração sem um número decimal, tá? Porque a fração, ela é a divisão de um todo em partes iguais. Ou seja, este risquinho que aparece entre um número e outro quer dizer que é a divisão, que vocês vão estar estudando ano que vem, que existe adição, existe subtração, multiplicação e divisão de fração. Então, o que vocês precisam saber agora? Que a palavra fração, ela significa partido ou quebrado, e que a fração é a representação das partes de um todo, tá? Que eu já vou mostrar para vocês em forma de desenho. Como lemos as frações, né? Aqui eu coloquei 1 em toda a parte superior, com o número em cima. E fui mudando os números embaixo para fazer a leitura para que vocês possam entender. Então, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Quando o numerador embaixo muda acima do décimo, a gente vai ler 11avos, 12avos. Por exemplo, 1/12avos, 3 24avos, 6 48avos. Só vai mudar um número. O número superior, o numerador de cima, ele sempre vai ser lido como lemos. 1/2, 2/2, 12/2, tá? E normalmente o número em cima, ele sempre é menor do que o de baixo. Por quê? Porque o de cima representa o todo, o total da fração. E o número de baixo, as partes, tá? Aí lá no livro de vocês também falava em décimo, que é 10, centésimo, 100, milésimo, 1000, né? Então, olhem aqui na representação. Eu fiz alguns recortes para mostrar. Temos inteiros, tá? Círculos inteiros. Vamos imaginar que são pizzas, tá? Eu vou repartir igualmente, em partes iguais, o todo da pizza em 2 partes, ou seja, é uma parte dividida em 2. Aqui nós temos 1/3, é uma parte inteira dividido em 3 partes. Aqui nós temos 1/4, uma parte dividida em 4 partes. Aqui nós temos uma pizza que representa 1/5. Ou seja, o todo, toda a pizza dividida em 5 partes. Aqui nós temos 1/6, ou seja, a pizza foi dividida em 6 pedaços. O todo, ela toda junta, 1. E foram divididas em 6 pedaços. Por exemplo, se eu tiver 2 pizzas, qual é o todo? 2, né? Então, eu vou dividir ela em 10 partes iguais. Então, vai ser 2 décimos. Se eu tiver 3 pizzas e quero dividir ela em 12 pedaços iguais. Então, o todo, 3. 12 pedaços, 3 12avos. E também no livro de vocês tinha para fazer as representações pintando. Por exemplo, tinha lá pintar 1 inteiro, ou 1/1. Quando vocês ouvirem a palavra sobre, é por causa desse tracinho, vocês já sabem que é fração. Então, o todo é toda a figura pintada, tá? Aqui, ó, eu pintei 2/8. Por que 2/8? Porque o todo tem 8 partes. E eu pintei 2, comi 2 pedaços dessa minha pizza.
Aqui eu tenho um bolo com 14 pedaços, mas foram comidos apenas 4. Qual é a fração? 5/14. O todo é o 14, todos os pedaços. E quantos eu comi? Aqui temos um bolo que foi dividido em 49 pedaços. Eu vou pintar a metade deles. Vamos dizer, quantos eu vou ter que pintar? A metade. Dá para pintar a metade? Não dá, né? Por quê? Porque senão não vai fechar o número. Então, vamos dizer que eu vou pintar aqui. Quantos eu pintei? Ó, conto as carreirinhas. 1, 2, 3. Subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 13, 7, 21. Como eu leio essa fração? Foram comidos 21 pedaços de 49 do total. 21/49. Por exemplo, aqui eu tenho um bolo com 32 pedaços. Foram comidos esses aqui. Vou contar. Posso contar unidade, contar todos, ou eu conto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, 12. Então, 12/32. Então, é isso que vocês têm que saber fazer. E a fração, para sair um número decimal, é a divisão dos números. Lembram que quando a gente fez a divisão com vírgula, não deixa de ser uma fração, tá? Não deixa de ser uma fração, certo? Então, agora eu vou estar mostrando para vocês os livros com as respostas para vocês estarem corrigindo, tá? Então,